Eu mudo o tema agora para falar a respeito de marco temporal e uma reunião de conciliação, que é a primeira de algumas, que ocorreu há pouco mais de uma semana no Supremo Tribunal Federal, convocada pelo ministro Gilmar Mendes. Quem esteve lá e conversa conosco a respeito do que está se discutindo, da relevância desse encontro que reuniu partes, produtores, proprietários, indígenas, ou seus representantes, Gustavo Passarelli, advogado, representou duas instituições, duas federações, inclusive, durante essa reunião, Gustavo. E você esteve lá, então eu vou te perguntar primeiramente qual foi o seu sentimento a respeito deste encontro, que pela primeira vez trouxe também os representantes dos produtores rurais, dos proprietários. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. De fato, havia uma expectativa de que essa primeira reunião fosse uma reunião apenas de apresentação do objetivo, que haverá nas demais reuniões que forem agendadas, e também para que as partes também se apresentassem, tecessem considerações a respeito das suas pretensões dentro daquele processo. Foi deixado muito claro pelo ministro Gilmar Mendes, que é quem conduzirá esses trabalhos, que não se está lá para discutir política. O objetivo desse processo lá é discussão sobre aspectos jurídicos relacionados ao julgamento do recurso extraordinário 1.017.365 e em relação à Lei 14.701 de 2023, que é a lei que foi promulgada pelo Congresso, que regulamenta marco temporal, possibilidade de indenização das comunidades indígenas. Um traço marcante, na minha avaliação com relação a essa reunião, foi uma resistência manifesta por parte das entidades que defendem as comunidades indígenas e das próprias comunidades indígenas que se faziam lá representar, no sentido de não terem interesse em participar da conciliação, de não verem com bons olhos essa mesa de conciliação. A reunião foi marcada, na verdade, por manifestações nesse sentido, tanto que se estendeu até as 20 horas e 30 minutos, mais ou menos, daquele dia 5 de agosto. Passarelli, tem algo que me deixa preocupado na questão do marco temporal, que é uma iniciativa interessante, ela busca conciliar. A gente tem uma lei que foi aprovada no Congresso Federal, a gente quer saber como que essa lei ela vai ser aplicada, porque, em teoria, ela deveria estar aplicada, e não é o que a gente enxerga. E como que fica um cenário como esse? Porque o interesse do produtor, a gente sabe por que quem representa a produção rural esteve presente, os proprietários de terra. E os indígenas não necessariamente. Esses pontos fundamentais de um lado e de outro não chegaram a ser apresentados? Ainda não chegaram, Fabiano. Como eu disse, na verdade, as manifestações foram tamanhas por parte das comunidades indígenas, no sentido de oporem resistência aos andamentos dos trabalhos, que não houve sequer tempo para que esse assunto fosse abordado. Mas isso foi colocado até pelo juiz auxiliar, que também participou dos trabalhos, no sentido de que realmente é necessário sentar para discutir. Nós temos um problema e temos uma solução posta hoje à mesa. Avançou-se muito na questão da discussão indígena no que diz respeito a aceitar a indenização de terra nua do produtor, que era uma situação absolutamente inaceitável em 2008, 2007, no período em que essa discussão realmente aumentou muito aqui no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil como um todo. Então, hoje nós temos uma solução, nós temos uma lei que regula marco temporal, uma lei que regula a indenização do produtor rural, que foi objeto de consenso dentro do Congresso, inclusive com a participação da oposição, e nós temos um julgado que, em certas medidas, é contrário àquilo que a lei estabelece. Então, ou seja, o objetivo dessa reunião, e isso foi muito bem colocado lá, é se buscar uma solução, uma compatibilização jurídica entre aquilo que diz a lei e entre a decisão proferida pelo Supremo, mas sempre passando pelo aspecto da indenização do produtor rural, do reconhecimento da boa-fé daqueles que tiveram titulação das suas áreas. De certo modo, aquela decisão do STF, que o senhor acabou de citá-la, ela vai exatamente contra o marco temporal, mas não exatamente contra outras questões que estavam ali ligadas ao processo. Inclusive, se eu não estou enganado, o STF se posiciona favorável a este cenário do produtor rural, o proprietário, ele ser ressarcido ali por essa terra que passe a ser indígena. Exatamente. Na verdade, até, Fabiano, é importante colocar que o marco temporal,
ele não foi revogado pela decisão proferida pelo Supremo. O que houve foi uma mudança de entendimento no sentido de dizer que aquele marco temporal do caso Raposa Serra do Sol, que era um marco temporal mais objetivo, que se concentraria especificamente no dia 5 de outubro de 88 para fins de demarcação, ele ainda existe, porém com alguma relativização, ou seja, em alguns casos específicos, o Supremo poderá retroceder a um período anterior para analisar se houve ou não uma retirada indevida dos indígenas do local, uma tentativa de recuperação de posse. Mas o marco temporal não foi derrubado. E, de outro lado, houve um avanço, no sentido de se estabelecer a indenização, de se reconhecer o direito do produtor rural de receber essa indenização. Por esse motivo que é louvável, a nosso ver, a medida do ministro Gilmar Mendes de entender a gravidade do problema, entender a necessidade de uma solução que seja consensual, porque, do contrário, se não houver solução consensual, o Supremo vai ter que dizer se a lei é constitucional ou não. Nós temos uma PEC em andamento no Senado que regula a mesma matéria e modificará o artigo 231 da Constituição Federal. Então, a ideia e a tentativa do ministro Gilmar Mendes, nesse caso, repito, louvável, no sentido de colocar os atores em mesa, colocar os atores na mesa para que possam discutir, do ponto de vista jurídico, uma solução consensual. Passarelli, eu acompanhei, né, estávamos olhando as informações, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, ele promoveu uma série de movimentações, inflamou, de certo modo, comunidades indígenas, e ele já posicionou algumas questões que isso, de certo modo, foi absorvida por esses indígenas. Entre elas, eu gostaria até de saber se no STF também está se discutindo isso, dos indígenas, ao terem o território sendo considerado deles, eles serem ressarcidos, pedir um ressarcimento, porque a área foi desmatada para algum tipo de produção e para eles o que valeria é a floresta e não a área de produção. Isso tem algum cabimento de ocorrência? Porque realmente seria um total absurdo. Assim como eu acho um absurdo o governo ter que conseguir pagar o ressarcimento dos produtores, o contrário também seria totalmente inviável. Eu acredito, Fabiano, que nesse momento, toda e qualquer medida que tenha por consequência insuflar os ânimos, provocar uma nova discussão, trazer novos pontos de discussão, especialmente com relação a indenizações, eu acho que prejudica e muito o processo de conciliação. Como eu disse, o clima já não estava dos melhores durante essa primeira audiência e qualquer tentativa nesse sentido de aumentar a discussão, de ampliar questões relacionadas à indenização, eu entendo que não são bem vistas e bem-vindas dentro desse processo. Quando se fala de direito de reparação, o direito de reparação ele decorre de um ato ilícito. Qualquer tipo de indenização decorre da constatação de que alguém comete um ato ilícito. O entendimento do Supremo, por exemplo, é de que o produtor rural tem direito de ser indenizado pela terra nua porque houve um ato ilícito do Estado de ter outorgado um título que era de uma área indígena. Então, nesse aspecto, nós teríamos aí o direito de indenização por força de um ato ilícito do Estado. Em se entendendo, na mesma linha de raciocínio, que os indígenas foram retirados indevidamente daquela área, que houve o desmatamento e que a floresta seria efetivamente o objetivo principal, nós poderíamos pensar, talvez, numa viabilidade jurídica do pedido. Mas, sem dúvida alguma, isso, no meu entendimento, prejudica sobremaneira o procedimento. Passarelli, para encerrarmos, vou te fazer uma pergunta a respeito do prazo, né? Falando sobre, eu até acho, de certo modo, bastante audaciosa, né? Teria que ser até dezembro, né, que se tomasse uma decisão a respeito do tema nessas reuniões do STF. Tendo em visto que já aconteceu a reunião agora passar a ser mensal, né, esse encontro ser mensal, você acha viável até meados de dezembro, a primeira quinzena de dezembro, ter uma resposta em relação a este fator e não tendo, o que acontece após isso? Bom, eu acho que o prazo é apertado para se encontrar uma decisão dessa natureza, né? É um problema já de décadas, é óbvio que quanto mais rápido ele for solucionado e se houver boa vontade de todos os atores, nós temos como diminuir a questão do tempo. Mas eu acredito, sinceramente, que, sendo reuniões mensais, nós teremos muita dificuldade de chegar no dia 18 de dezembro de 2024, que foi a data
mencionada pelo ministro Gilmar, com um acordo para ser levado ao plenário do Supremo para fins de homologação. Acho difícil. Caso não alcancemos uma solução até o dia 18 de dezembro, o relator, o ministro Gilmar, pode postergar, ou seja, pode iniciar o ano de 2025 com outras reuniões também marcadas para que esse objetivo seja alcançado. Não é um prazo fatal e improrrogável, ele pode ser remanejado pelo relator.